segunda parte da nossa aula, vamos dar sequência ao estudo dos princípios norteadores do direito penal. Já falei para vocês que esses princípios devem ser colocados em grupos próprios que ajudam a lembrar dos princípios e no que consiste cada um deles. No bloco passado, falamos dos princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal. Princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos e da intervenção mínima. Eu deixei para explorar o princípio da insignificância no quarto bloco, que é o bloco de aprofundamento. Eu quero começar o segundo bloco da aula falando dos princípios relacionados com o fato do agente. E esse grupo de princípios é inaugurado pelo princípio da exteriorização ou materialização do fato. O que significa isso, Rogério? Significa que o Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias. Condutas humanas voluntárias, isto é, fatos. O Estado só pode incriminar condutas humanas voluntárias, isto é, fatos. Sabe o que você pode concluir dessa leitura? O seguinte: veda-se o direito penal do autor. No que consiste o direito penal do autor? Consiste na punição do indivíduo baseada em seus pensamentos, desejos e estilo de vida. Nós não permitimos direito penal do autor. Nós não queremos ver o legislador punindo o indivíduo pelo que pensa, pelo que deseja ou pelo estilo de vida. O direito penal brasileiro é um direito penal do fato. O direito penal brasileiro é um direito penal do fato. É um direito penal do fato. Aí você está prestando um concurso, o seu examinador fala: doutor, o nosso direito penal é do fato ou do autor? Você responde: excelência, o nosso direito penal é do fato. O legislador só pode tipificar como crimes condutas humanas voluntárias, fatos. Jamais podemos incriminar pensamentos, desejos e estilos de vida. Ele fala: muito bem. Tem algum dispositivo do Código Penal que reforça essa conclusão? Que reforça a conclusão de que o nosso direito penal é um direito penal do fato? Tem algum dispositivo do Código Penal? Você fala: nossa, será que tem? Tem vários. Mas o artigo 2º do Código Penal, ele aparece com clareza, dizendo que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Olha o artigo 2º, deixando evidente que uma lei incriminadora tem que estar atrelada a fatos, jamais pensamentos, desejos, estilos de vida, jamais ao autor, e sim ao fato do autor. Rogério, mas o nosso ordenamento jurídico, adotando um direito penal do fato, será que inviabiliza o juiz, no momento de fixar a pena, levar em conta dados subjetivos do sentenciado? O que eu estou querendo saber de vocês é o seguinte: o nosso ordenamento penal, de forma legítima, adotou o direito penal do fato, mas que considera as circunstâncias relacionadas ao autor especificamente quando da análise da pena, como, por exemplo, maus antecedentes, como, por exemplo, reincidência, etc. Será que, num direito penal do fato, o juiz pode considerar circunstâncias relativas ao autor na análise da pena, como maus antecedentes e reincidência? Pessoal, pode. Lógico que pode. O direito penal do fato, ele exige do legislador atenção,
Legislador, você só pode tipificar como crime conduta. Mas em nenhum momento o direito penal do fato veda ao juiz a análise de circunstâncias subjetivas do sentenciado no momento da aplicação da pena. Aliás, incentiva essa análise, porque existe um mandamento constitucional da individualização da pena. O legislador só pode tipificar como crime fatos. O juiz, quando vai punir o autor do fato, não está proibido de analisar circunstâncias subjetivas desse autor para individualizar a sanção penal. E essa análise das condições pessoais, das circunstâncias subjetivas, não implica direito penal do autor. Não implica direito penal do autor, mas obediência ao mandamento constitucional da individualização da pena. Ficou fácil? O segundo princípio, dentro do grupo dos princípios relacionados com o fato do agente, é o princípio da legalidade, que eu vou analisar com vocês na próxima aula. Eu vou direto para o terceiro princípio relacionado com o fato do agente, que é o princípio da ofensividade ou da lesividade. De acordo com este princípio, olha só, é imprescindível para o direito penal aplicar suas consequências que o fato cometido provoque lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Esse princípio exige que do fato ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Não existe direito penal sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E é exatamente nesse princípio que eu sou obrigado a recordar com vocês estas classificações de crimes. Crime de dano é aquele crime onde se percebe efetiva lesão ao bem jurídico. Ocorre efetiva lesão ao bem jurídico. Já crime de perigo se contenta com risco de lesão ao bem jurídico. Basta risco de lesão ao bem jurídico. Basta risco de lesão ao bem jurídico. Basta risco de lesão ao bem jurídico. E o crime de perigo, esse crime onde basta risco de lesão ao bem jurídico, ele se divide em crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto. No crime de perigo abstrato, o risco de lesão é absolutamente presumido por lei. O risco de lesão é absolutamente presumido por lei. Já no perigo concreto, o risco deve ser demonstrado. O risco deve ser demonstrado. Deve ser demonstrado. Tá joia? Rogério, pera um pouquinho. Esse crime de perigo abstrato, o perigo é absolutamente presumido por lei? Sim. Mas espera aí, se o perigo é absolutamente presumido por lei, então eu posso ter um caso onde não há qualquer perigo, mas o agente vai ser punido porque esse perigo é absolutamente presumido por lei? Sim. Isso não viola o princípio da ofensividade ou da lesividade? Eu não estou correndo risco de aplicar o direito penal sem perigo ao bem jurídico, já que ele está sendo absolutamente presumido por lei? Aliás, por ser absolutamente presumido por lei, não está ferindo um outro princípio, que é o princípio da ampla defesa? Você vai encontrar farta doutrina criticando a existência de crime de perigo abstrato. Defensoria Pública bate muito nessa tecla da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato.
Então você vai encontrar a doutrina dizendo que crime de perigo abstrato é inconstitucional. Presumir prévia abstratamente o perigo significa, em última análise, que o perigo não existe. Se não existe, não deveria sofrer os rigores do direito penal. Essa tese, no entanto, não prevalece nos tribunais superiores. No HC 104.410, o Supremo expressamente decidiu que a criação de crimes de perigo abstrato não representa por si só comportamento inconstitucional, mas pode significar uma proteção eficiente do Estado. Olha, você vai encontrar o Supremo rotulando como crime de perigo abstrato a embriaguez ao volante. Você vai encontrar decisões do Supremo rotulando como crime de perigo abstrato o porte de arma. O porte de arma. Tá ok? E assim, eu encerro com vocês o segundo grupo de princípios. Então, nós já encerramos o grupo dos princípios relacionados com a missão fundamental do direito penal e agora os princípios relacionados com o fato do agente. Vamos direto para os princípios relacionados não mais com o fato do agente, mas com o agente do fato. Vejam, o primeiro princípio deste grupo é o princípio da responsabilidade pessoal. Proíbe-se o castigo pelo fato de outrem, diferentemente do direito civil, no direito penal, proíbe-se o castigo pelo fato de outrem. Proíbe-se o castigo pelo fato de outrem. Está vedada no direito penal a responsabilidade coletiva. Está vedada a responsabilidade coletiva. Está vedada. Desdobramento lógico do princípio da responsabilidade pessoal está aqui, ó. A obrigatoriedade da individualização da acusação. Está vedada a denúncia genérica, vaga ou evasiva. Está vedada a denúncia genérica, vaga ou evasiva. O Ministério Público, o promotor de justiça, na denúncia, ele deve individualizar os comportamentos. Não pode o Ministério Público, numa denúncia de roubo, por exemplo, dizer que A e B, portando arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel. O Ministério Público tem que dizer como se comportou A no roubo, como se comportou B. Isso é importante para você individualizar a acusação. E individualizando a acusação, você permite individualização da pena. Aqui é um mandamento para o juiz. Mandamento para o juiz. Eu só peço a atenção de vocês nos crimes societários. Nos crimes societários, você vai encontrar decisões nos tribunais superiores um pouco mais flexíveis no que diz respeito a essa obrigatoriedade da individualização da acusação. Então, nos crimes societários, você vai encontrar STF e STJ mais flexíveis no que diz respeito a essa obrigatoriedade da individualização da acusação. Nos crimes societários, nós admitimos denúncia menos individualizada. Tá ok? Então, falou de princípio da responsabilidade pessoal, você não vai esquecer desses dois desdobramentos. Falou em princípio da responsabilidade pessoal, você tem que imediatamente relacioná-lo à obrigatoriedade da individualização da acusação e à obrigatoriedade da individualização da pena. Vamos para o próximo princípio
relacionado com o agente do fato. O próximo princípio é o princípio da responsabilidade subjetiva, que não se confunde com o princípio da responsabilidade pessoal. No princípio da responsabilidade pessoal, eu falei para vocês que está proibido o castigo pelo fato de outrem. Está vedada a responsabilidade coletiva. Aqui no princípio da responsabilidade subjetiva, você tem que lembrar que não basta que o fato seja materialmente causado pelo agente, ficando a sua responsabilidade condicionada à existência da voluntariedade. Não existe responsabilidade penal sem dolo ou culpa. Está proibida a responsabilidade penal objetiva. Está proibida a responsabilidade penal objetiva. Pô, Rogério, que fácil. Eu não posso confundir princípio da responsabilidade pessoal com o princípio da responsabilidade subjetiva. Não pode confundir, não tem como confundir. O princípio da responsabilidade pessoal proíbe responsabilidade coletiva, castigo pelo fato de outrem. Princípio da responsabilidade subjetiva proíbe responsabilidade objetiva, sem dolo ou culpa. E eu estou cansado de ver candidatos chegando em concurso trabalhando os dois princípios como sinônimos, e não são sinônimos. Princípio da responsabilidade pessoal, ele exige individualização da acusação, individualização da pena, proíbe castigo pelo fato de outrem. Já o princípio da responsabilidade subjetiva, ele não admite responsabilidade penal sem dolo ou culpa, ele veda a responsabilidade objetiva. Não tem como esquecer disso, certo? Vamos para o terceiro princípio relacionado com o agente do fato. O terceiro princípio é o princípio da culpabilidade. No princípio da culpabilidade, você tem que lembrar o quê? Você tem que lembrar que estamos diante de um postulado limitador do direito de punir. Um postulado limitador do direito de punir. Só pode o Estado impor sanção penal, só pode o Estado impor sanção penal ao agente. 2 pontos. Imputável. B. Com potencial consciência da ilicitude, e C, quando dele exigível conduta diversa. Só pode o Estado impor sanção penal ao agente imputável com potencial consciência da ilicitude quando dele exigível conduta diversa. Então, o princípio da culpabilidade não se confunde com o princípio da responsabilidade subjetiva, que, por sua vez, não se confunde com o princípio da responsabilidade pessoal. São 3 princípios relacionados com o agente do fato. Não são os únicos princípios relacionados com o agente do fato. Eu tenho mais 2. O penúltimo princípio relacionado com o agente do fato é o princípio da isonomia. O artigo 5º caput da Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então vejam que o artigo caput da nossa Bíblia Política começa anunciando que todos são iguais perante a lei. Princípio da isonomia. Agora, é importante você lembrar que a isonomia constitucionalmente garantida é uma isonomia substancial e não uma isonomia formal. O que significa isso? Que deve se tratar de forma igual o que é igual e desigualmente o que é desigual. Deve-se tratar de forma
igual o que é igual e desigualmente o que é desigual. O Supremo utilizou esse princípio na ADC número 19 para declarar constitucional a Lei Maria da Penha, para afastar alegações de que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional por dar um tratamento especialmente protetivo à mulher, não abrangendo o homem. O Supremo falou, não, calma, nós estamos dando um tratamento desigual para situação desigual. A mulher é igual ao homem só na lei. De fato, a mulher não está conseguindo fazer valer essa igualdade. A Lei Maria da Penha é importante. Aliás, a Lei Maria da Penha tem predicados de ação afirmativa. Para nós encerrarmos o grupo de princípios relacionados com o agente do fato, está faltando somente o princípio da presunção de inocência. Eu vou deixar esse princípio para o próximo bloco.